que é memória? Nesse vídeo rápido, claro e direto, nós vamos tratar de mais um dos principais conceitos trabalhados pela disciplina de História e por outras disciplinas da área de Humanas. História e memória. Compreender o conceito de memória na perspectiva da escrita da história, é importante destacar que tanto história quanto memória são termos que se confundem, uma vez que ambas têm como função rememorar fatos e acontecimentos do passado. Porém, é importante relembrar que ambos os conceitos, história e memória, se utilizam de maneiras diferentes para apresentar este mesmo passado. O que é memória? Memória é a matéria-prima do historiador. Tudo que ele vai produzir, tudo que ele vai escrever, depende dessa matéria-prima que é a memória coletiva e individual de um determinado povo, de uma determinada comunidade, num determinado espaço geográfico, onde o indivíduo está inserido num contexto, que pode ser um contexto familiar, um contexto social, um contexto nacional. Uma outra dimensão do conceito de memória é que ela é uma construção psíquica. Ela passa pela capacidade mental que o indivíduo tem de reconstruí-la. E é também uma construção intelectual, de modo que tanto a dimensão psíquica quanto a dimensão intelectual acaba por acarretar na representação seletiva do passado, onde o indivíduo, ao construir a sua memória, ele se utiliza da dimensão psíquica e de sua dimensão intelectual para selecionar aqueles fatos que ele achou mais importante para salvar ali na sua memória individual ou na sua memória coletiva, uma vez que o sujeito histórico pode ser um indivíduo ou uma instituição. Aqui no canal nós temos um vídeo explicando o que é sujeito histórico. Para Maurice Howell Watts, a lembrança é uma reconstrução do passado com auxílio de dados cedidos pelo presente, ou seja, além daquelas particularidades que a gente acabou de ver no slide anterior sobre a construção da memória, Maurice Howell Watts afirma que ela também sofre interferência do presente. Assim, para Maurice Howell Watts, a memória ela é uma reconstrução do passado com auxílio dos dados cedidos pelo presente, ou seja, há uma interferência do presente na reconstrução do passado. Toda vez que o historiador se debruça sobre um objeto de pesquisa para escrever um artigo histórico, ele está influenciado pelo presente quando ele se dirige àquela memória, quando ele vai refazer uma leitura, uma reinterpretação daquela memória. Portanto, ele conclui que a memória ela é uma imagem que se explanou de forma meio deformada. As lembranças podem ser construídas e simuladas. A lembrança pode, da convivência em sociedade ou em um grupo, ser construída ou simulada. Essa simulação se dá quando as lembranças entram em contato com as lembranças sobre o tema em comum, que acabam por modificar a percepção do passado. Para Howell Watts, não existe uma memória que seja uma imaginação pura e simples, uma representação histórica que não passe pelo sujeito referencial. Ou seja, as lembranças podem ser construídas e simuladas. No momento em que uma lembrança entra em contato com outras lembranças sobre um tema semelhante ou afim, acabam de forma consciente ou inconsciente modificando essa percepção do passado. Como a memória pode se apresentar? Bem, ela pode se apresentar basicamente de duas formas. Uma, de maneira documentada, e duas, de maneira oral, por meio de depoimentos, de testemunhos, contos, entre outros.